Eu separei o texto lá de Apocalipse 3:17, né? Onde lá o Senhor, ele fala das 7 igrejas, né? Claro que aqui a gente não vai poder falar das 7. Pode, William? Tem alguém na janela aí? Então, eu gostaria de trazer, né, aos irmãos esse texto, e a gente pudéssemos, né, discorrer um pouco sobre ele. Na verdade, né, eu separei uma das 7 igrejas. Vou ler aqui o texto de introdução. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, cego, pobre e nu? Eu não queria estar na qualquer uma dessas classificações aqui já era de deixar qualquer um entristecido, né? Ah, vou sair dessa igreja. O Senhor dizendo que eu sou desgraçado, miserável, cego, pobre e nu. Por ocasião do Apocalipse, né, João foi o autor, né, no caso aqui até não botei William, o autor, foi arrebatado em espírito ao céu. E o Senhor o instruía a escrever carta às 7 igrejas da Ásia. Por motivo de tempo, vou me ater a uma igreja em especial, Laodiceia. Embora eu gostaria de dar um tracinho só sobre as outras, só um tracinho. Ele fala lá sobre a igreja de Éfeso, né? Apocalipse 2:1, a igreja descuidada. Ele fala lá sobre a igreja de Esmirna, a igreja coroada. Ele fala também sobre a igreja de Pérgamo, a igreja transigente. Tiatira, a corrupta. Sardes, a fraca, está lá em Apocalipse 3, de 1 a 6. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, eu gostaríamos de trazer hoje, né, a igreja insensata. Se observarmos em cada igreja citada aqui, nós vamos ver que o Senhor fez um link de palavras com algo significativo a respeito de cidades, a cada uma era situada. Então ele usa um parâmetro da igreja estar situada naquela cidade. Vou parafrasear, vou contextualizar. Se ele fosse falar de Nilópolis, ele iria falar de quê? O Beija-Flor, talvez, né? Então, parafraseando, cada cidade tinha sua peculiaridade. É isso aí, né? E ele faz alusão a cada uma. E, por exemplo, Laodiceia era conhecida por sua riqueza material. Lá se produzia um unguento especial para os olhos. Quem aqui já comprou um colírio? É um trocinho desse tamanhozinho, não é? 5 ml. Mas você compra para os olhos, mas deixa um rim lá, né? Você compra... É um absurdo. Eu tenho um colega que é deficiente visual, as consultas dele dá para comprar meu caminhão. Não que o caminhão vale muito. Para mim vale. Foi Deus que me deu. E ela também produzia um unguento, ela também produzia um tecido preto, lustoso, de lã. Preto, quando a palavra fala sobre a cor, porque hoje nós temos vários pigmentos para atingir, mas naquela época era carmim, era branca, a lã era branca, e no máximo quem tinha dinheiro comprava um linho branco, e quem tinha muito dinheiro comprava vermelho, né? Era só as capas de reis, né? Era vermelha e tal. Vai quer dizer que você tinha grana. Hoje linho não é barato, né? Imagina naquela época.
Então a cidade ela produzia tecido de lã e um lã lustoso preto. A cidade ficava perto de Herápolis. Era conhecida por suas águas termais. E Colossos, que era conhecida por suas águas frias e puras. O autor faz uma alusão a isso. O fato de Laodiceia estar no meio das duas cidades, Colossos e a outra é o fato de Laodiceia estar no meio e Herápolis. Duas cidades que faziam das suas águas ficar, no caso ele está no meio das duas cidades, fazia que as suas águas se tornassem mornas, o que não trazia a Laodiceia, que era nem o benefício da água quente, nem o benefício das águas termais, nem o benefício das águas frias e puras. O que fazia de Laodiceia uma água morna, nem fria e nem quente, situada, comparada à vida dos cristãos. Então ele faz uma alusão à vida dos cristãos. Ou você é frio, ou você é quente, nunca morno, nunca de ânimo dobre. Porque ele compara aquela situação ali a algo que traz ânsia de vômito. Uma água morna, ela traz ânsia de vômito. Então o Senhor ele faz essa alusão que aquilo ali trazia náusea, aquilo ali não descia bem. Ele não estava agradando. O Senhor faz um check-up da igreja sobre a sua situação e condição espiritual. Mas a tendência humana, a nossa tendência é qual? De recusarmos, né? De não aceitarmos um check-up que seja contrário às nossas expectativas. Por exemplo, eu faço algo e os irmãos não aprovam. Para mim, eu fiz o melhor. Embora não estivesse bom, mas a gente não aceita. A nossa tendência humana é não aceitar. Né? Cortei o cabelo. Pô, cheguei e estou arrasando. Pô, tá careca. Tá parecendo mais seus cabelos brancos. Né? A tendência, a gente vem pensando, tá hot. Para mim, eu não esquento muito, não. Se a pessoa gostou, beleza. Minha mãe falava assim, você gostou? Bem, não gostou? Come menos. Né? Gostou, não gostou. E o diagnóstico dela é contrário à sua expectativa. A igreja de Laodiceia estava cega para as próprias necessidades e precisava encontrar a verdade. E quem é a verdade, irmãos? Senão o Senhor. Quem é a verdade? Todo homem seja mentiroso, né? E só o Senhor é a verdade. Encarar a verdade à luz da Bíblia e reconhecermos, né, verdadeiramente como somos carentes da luz divina em nossa vida, para não cairmos na falta de visão espiritual daquela igreja, da qual o Senhor nos adverte, né? Que vamos comprar, né, ouro fino, provado, né? E comprar sem dinheiro. Essa parte me trouxe uma reflexão. Comprar sem dinheiro. Eu não está aqui, eu queria fazer alusão ao que o diácono estava pregando. Nós fomos comprados por um alto preço. Mas de quanto que nós pagamos? Não foi de graça? Foi de graça, mas a graça não é barata. O Senhor faz um check-up. Vamos ver aqui, eu queria, na carta de Laodiceia, né, atentar para 4 aspectos que testemunhava contra aquela cidade. Né? Primeiro aspecto, está lá no 3, 1b até o 17. Ela havia perdido o vigor. Muitas vezes, né, por nós fazermos a nossa própria vontade, achando que está fazendo a vontade de Deus, né, e às vezes aquilo não frutifica, aquilo não dá o resultado que nós gostaríamos,
né? E a gente perde o vigor. Naquela cidade, ela havia perdido os valores, que está lá em 17, né? 3, 17, 18b. Aquela cidade havia perdido a visão, está lá em 18b. Aquela cidade havia perdido as suas vestes, né? Vestes nupciais, né? Vestes de festa. Se você não tiver uma veste, né? Muitas pessoas deixam de ir para ocasiões, né? Porque ela não tem uma veste condigente com aquela situação, né? De repente precisa de um fraque, precisa de um vestido longo, por aí vai. Aí eu fiz uma subdivisão desses 4 aspectos. A letra A, que fala sobre o vigor. O vigor, né? A vida de cristão tem 3 temperaturas espirituais. Letra A, o coração fervoroso, ardente, igual os discípulos, né, lá de Emaús, que está lá em Lucas 24, 32. Eles estavam andando com o Senhor havia estava ressurreto, e o Senhor esteve com eles ali no caminho de Emaús. O caminho não é perto, às vezes a Bíblia nos fala que é o caminho de um sábado, e o Senhor ministrando a eles ali, e o coração deles estava como? Ardendo. Eles estavam fervorosos, né? Porque tudo que tinha acontecido ali naquela situação, né, traz a reflexão. A morte do Senhor causou um rebuliço, né? E eles estavam andando com o Senhor, mas eles não viram, não se ativeram. Mas os corações dele, quando o Senhor se revela no partir do pão, eles viram um para o outro assim: mas a gente não vimos, mas o seu coração não ardia? Um coração ardente, um coração fervoroso. Ao passo que também lá em Lucas 24, 12, né, havia um coração frio. Eu não vou ler, vou estar acelerando um pouco. E Apocalipse 3, 16, né, que fala do coração morno. Aqui no Apocalipse 3, 16, assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aquilo trazia ânsia. E a igreja de Laodiceia se sentia independente, mas era presunçosa e segura de si. Ela se achava, né, aos seus próprios olhos, porque ela tinha condição material, ela se achava autossuficiente. Quantos de nós já nos, né, às vezes Deus dá uma melhoradinha, o cara já, né, pastor não sabe de nada. Aquela igreja lá, se eu sair, ela vai implodir, né? Você acha a última coca do deserto, né? A última bolacha do pacote, né? Ela tinha uma ideia de ser autossuficiente, mas ela precisava de algo sim. Ela precisava, como nós precisamos a cada dia, da presença do Senhor, né? Mas o Senhor estava fora. Lá em Apocalipse 3, 20 fala: eis que estou à porta e bato. E é justamente para a igreja, tá? A gente fala isso para o cristão e para os desviados, né? Para as pessoas que a gente vai ministrar, né? Abre a porta do seu coração, mas não é para os ímpios essa ministração. Aqui está lá na carta de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja estava achando que estava arrebentando, mas o dono da igreja estava do lado de fora. É a mesma coisa se você pegar uma criança: deixa eu dar um banho no seu filho, bebezinho, recém-nascido, deixa. Aí você pega, dá banho na criança, né, na banheira ali, aí na hora de jogar fora a água, joga a criança fora.
entrega para o pai a água suja. Naquela igreja estava dando, né, um banho ali, mas de vez de jogar. O dono da igreja, eu gosto muito de uma ilustração que foi, talvez, o que eu me lembre, a primeira coisa que eu atentei quando eu ouvi a palavra de Deus, justamente falava sobre isso. Eu não sabia o versículo, eu não sabia, eu era ignorante, mais do que sou hoje. O ministrador estava falando, né, que uma irmãzinha entrou na igreja, mas aquela igreja só tinha gente com bala, né? Só gente da grana. E aquela irmãzinha se sentia deslocada ali. E o pastor lá do púlpito via aquela irmãzinha sentada no canto, chegou até ela e pediu: irmã, vem cá, deixa eu conversar com você. Mas já se excusando: irmã, não fica chateada comigo, não. Mas você viu que é? O pessoal é de alta, a irmãzinha vem tão simplesinha, né? Por favor, você poderia... Não fica chateada, não. Você poderia arrumar uma igreja que fosse mais condizente com a sua classe social, que a senhora não se sentisse deslocada? A irmã baixou a cabeça assim, foi para casa, né? Aí, naquela noite, ela sonhou. Ela teve um sonho. E aquele sonho não deixou a fé dela morrer. E passaram-se algum tempo, o pastor foi, viu ela na rua, chamou ela: pô, vou lá dar uma limpada, porque eu bati forte demais, vamos ver se a irmãzinha perdeu a fé. Vou lá: oi, irmã querida, amada, vem cá. Aquilo que eu falei para a irmã ficou chateada. Ela: não, pastor, que isso? Fique com o seu coração tranquilo. Foi, irmã? Você achou uma igrejinha? Não, estou procurando ainda. O que houve que mudou o ânimo da irmã? Ela: Senhor, pastor, eu tive um sonho, o Senhor me apareceu em sonho. E o que ele falou para a irmã? Ele falou que eu não ficasse triste não, por não entrar na sua igreja, porque até hoje ele queria entrar lá, e ele não conseguiu entrar. Aí aquilo, eu ali na porta, lembro até hoje, tem anos, eu ali na porta do pronto-socorro, esperando um passageiro que ia para o Inca, né? E aquilo ali começou a me despertar, aquela luzinha acendeu. Então, era esse texto: eis que estou à porta. Eles haviam perdido os valores cristãos, ao passo que, reticência, contrapondo a igreja de Esmirna, né, Esmirna, que se considerava pobre, quando na verdade ela era rica. Está lá em Apocalipse 2:9. Deixa eu ver se está aqui. Conheça as tuas obras e tribulações, pobreza, mas tu és rico. Rico de quê? Às vezes a pessoa fala assim: eu sou pobre de dinheiro, mas sou rico da graça de Deus. Tem coisas maiores, irmão, porque ser rico da graça de Deus. Eu já contei aqui numa rede de homens, fui trabalhar para um cara de motorista, o cara tinha condições, mas o cara não tinha ninguém, o cara era impedante, não tinha um filho, não tinha um parente, ninguém. Onde ele saía, onde ele botava as coisas, quando ele voltava, estava tudo no lugar. Rico. Mas eu olhei aquele homem ali e falei: meu Deus do céu. Então, a igreja de Esmirna, ela se considerava pobre, quando na verdade era rica da graça de Deus. Já Laodiceia se vangloriava de sua riqueza material, mas era pobre espiritualmente. Eles usavam parâmetros humanos como medidas, ao contrário de usar valores espirituais. Porque aos olhos do Senhor, esse povo era pobre, cego e nu. E Jesus estava a um passo de vomitá-lo e eles não se davam conta. Estava ali na beira. O Senhor exercendo misericórdia. Mas chega uma hora, né, Jorge? Uma hora que Deus exerce juízo. O homem não vê o homem fora, né? Não vê o exercício de misericórdia do Senhor. Só vê quando o Senhor exerce juízo.
Ah, pô, o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom. Mas por que existe gente mendigando aí, gente pobre, gente doente? Mas não viu que aquela pessoa jogou a saúde dela toda fora. Não viu que ela teve condições financeiras, jogou tudo fora. Abrir um parênteses. Eu passei, vindo para o ponto aqui, passei e vi um primo distante meu, mendigando. Pô, o pai dele morreu e deixou rios de dinheiro para aquele menino. Mas eu sei a história dele. Mas quem passa não sabe. Ele gastou tudo dissolutamente. Então, a gente só vê o estágio final, né? O ser humano só vê o estágio, mas não vê o trajeto, não vê até ali. Pô, irmão, aí tem sorte, hein? Tá com um carrão, hein? Mas não viu lá quanta, né, fardo de roupa ele carregou e botou, e estoque, e não sei o quê, cartão para pagar, e está vencendo, o irmão me socorre, né? Mas vê o último estágio. Está com a grana mesmo. Eles haviam perdido os valores cristãos e estavam prestes a ser vomitados. Qual era a solução então? A solução era comprar do Senhor sem dinheiro, né? Pagar o preço, comprar ouro fino refinado pelo fogo. E o sofrimento quebranta o povo e o traria a reexaminar as nossas prioridades. Nós temos que estar sempre reexaminando as nossas prioridades, porque as nossas prioridades não podem estar à frente das prioridades de Deus. Os cristãos haviam perdido a visão, que está lá, né, no versículo 18b. Aqui vem, onde eu não deu tempo, o relaxo de passar a limpo. Os cristãos daquela igreja estavam cegos espiritualmente, estavam prestes a serem rejeitados, a se tocarem que o Senhor estava à porta querendo entrar. A solução era aplicar um unguento espiritual em seus olhos. Embora eles tivessem um unguento, mas era um unguento espiritual aos seus olhos. Haviam perdido as vestes, assim como o rei do conto de Hans Christian Andersen. Aquele povo achava que estava com grandes vestes espirituais, mas estavam desprotegidos. Teve uma história de um rei que fizeram uma roupa para ele, e a roupa era muito sofisticada, que ele pediu uma roupa muito sofisticada, mas o cara não tinha como fazer, ele já tinha feito de tudo, e o rei o apertava, e fez uma roupa que o rei não via. Era como é que fala? Era invisível. E o rei saía na rua, né? E a corte não falava que o rei estava nu. Aí veio uma criança e falou, né? O rei está nu. Porque a criança não... O rei está nu. E aquela cidade, aquele povo... Quanto tempo? Já passou? Ai, Jesus. Então, a gente tinha aqui um pouquinho para falar, vou resumir. Então, só vou ler, gente, rapidamente. A nudez representava aqui a derrota e a humilhação. Embora os cristãos de Laodiceia pudessem comprar tecidos finos de lã, isso não substituía as suas necessidades de ter vestes brancas de linho puro, finíssimo e resplandecente, que é a graça e o favor imerecido, que só o Senhor pode nos dar. Deposita na conta de quem crê, quem nos comunica de modo a fazer parte da conduta do caráter de todo cristão. O Senhor encerra essa carta com 3 declarações. Eu repreendo e discipulo quanto amo. Ele amava ainda esses santos mornos, apesar do amor dele ter esfriado. Ele permitia à igreja passar por tempos difíceis, a fim de que eles transformem naquilo que ele tem preparado para a sua igreja.
Depois vem uma exortação. Se ser, pois, zeloso, apresenta-te por último, faz um convite, que costumava usar para os perdidos. Mas, né, por último, ele faz um convite, né, que nós costumamos usar para os perdidos. Mas esse convite, primeiramente, é para nós, para a igreja. E o Senhor, ao ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, que o Senhor faz, né? E ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Fiz uma acelerada aqui, posso melhorar depois. Se quiser eu não tiro, mas amém? Encerra até aqui. Vamos melhorar um pouquinho. Obrigado. Glória a Deus.